Olá, galera. Professor Diógenes com vocês. Podcast sem pressão, rede aprovado. Sempre um debate legal para a gente conversar sobre educação. E hoje não tem convidado. Hoje, na verdade, o trabalho é feito em dupla. Não vou apresentar, não. Deixa que ele se apresenta. Vamos nós para o quarto turno de trabalho, né? Depois de 50 tentativas da gente marcar esse podcast. E hoje, né, sem pressão, comigo e com o nosso amigo Diógenes, né? Onde a gente vai falar bastante coisa sobre escola e vamos bater um papo bem legal aqui, sem pressão, tá? Vou deixar o Diógenes abrir, vamos ver o que vai sair hoje aqui. Vamos lá. Sem pressão é um nome construído há 2 anos atrás, né? Uma do terceirão. A gente começou a fazer esse trabalho de convidá-los para temáticas diversas, né? Algumas delas referiam-se a aulas, né? Direcionamentos de vestibular, outras vezes não. Alguns debates que envolvem ali o ambiente escolar. E antes a gente resolveu fazer uma enquete sobre o nome, né? E eles escolheram essa perspectiva, né? De sem pressão. E a gente carimbou aí. E até por uma falha nossa, né? Era para esse projeto a gente ter pelo menos um por semana, né? Só que as demandas nos engolem de uma tal maneira que é muito difícil a gente conseguir ter a regularidade no podcast de um por semana. Tema é o que não falta. Mas agora, para a gente ter tempo, né, para tocar esse projeto aí, mas a gente promete que esse ano agora vão sair pelo menos umas 10 edições, hein? Tá prometido, então agora a gente tem que cumprir uma por mês, pelo menos. Promessa institucional no ar nas redes sociais, então não tem jeito. Bom, quando a gente fala de produção de conteúdo, né, conteúdo digital, a fronteira é o infinito além. Então, acho que o trabalho em 2026 ele pode começar primeiro a gente se apresentando para quem não é da realidade nem de Macaé, né? Sim. Não há fronteira municipal e às vezes nem nacional quando a gente fala de podcast de internet. Aqui quem está é o professor Diógenes, né? Trabalho na instituição, na rede aprovado, desde 2011, considerando a primeira aula em dezembro de 2011 de um preparatório voltado para a UF. A UF ainda tinha prova Separada, separada, né? né? Acho que o último ano separado, se eu não Foi me o engano. último ano, sim. O último ano, sim. A partir de 12 ficou só Enem mesmo, né? Isso. Aí dali eu ingressei no pré, que ficava no centro, né, de Macaé, perto ali da igreja, né? E caminhamos para ingressar na história da escola a partir de 2013. 13. Então, uma trajetória muito longa dentro da instituição. Hoje eu sou professor de História, professor de Sociologia e Filosofia, integrada com disciplinas que nós criamos. Um dia desse a gente conversa sobre isso. O tema Aí não é é um hoje. podcast só para questões contemporâneas, né? Exatamente. E a gente ajuda, né, em alguns processos da escola, como, por exemplo, trabalhar, né? Lúcio Rocha, se apresenta aí para a galera. E já é a segunda vez, né? O segundo episódio que eu participo. O primeiro, se eu não me engano, nós falamos muito de UERJ, não foi? Isso. Né? Com alguns alunos convidados, Você né? falou mais como professor de química Como naquele professor de momento. química, é a verdade. Né? Muita coisa mudou desde então, né? Em relação, né, a isso. E é o segundo podcast que a gente participa, tá? E da onde surgiu a ideia desse tema, né? Há uns 3 meses atrás eu gravei, né, um vídeo para a rede social da escola, né, de um quadro que a gente chamou de Um Minuto com o Diretor, né, onde a gente tem a ideia ali de, em um minuto, trazer temas atuais, né, e pertinentes da comunidade escolar. Ou seja, quem não te conhece, você acabou de se apresentar. Um minuto Você com o é diretor. né? Mas, na verdade, eu sou diretor, mantenedor, né? Na verdade, diretor, não sou o diretor da escola, né? A diretora da escola é a Cláudia, né? Eu sou o mantenedor, né? Sou um dos sócios fundadores aí do Colégio Aprovado. E quando a gente teve essa ideia de fazer esse tema, foi porque o Minuto com o Diretor rendeu muito conteúdo, né? É difícil falar tudo que eu queria em um minuto,
Então, por que não fazer um podcast onde a gente pode ficar 1 hora falando, né, sobre o mesmo tema, Quando né? você acabava, você percebia mais o que você não falou. É. Pô, faltou isso. Não. E olha que a gente gravou a gente gravou 4 episódios, então foram 4 minutos com o diretor. Então faltaram só 56 minutos para a gente terminar o que a gente tem para falar, né? E é um tema assim, né? Hoje a gente está aqui assim, mais para bater papo, né? E filosofar sobre educação. Eu acho que eu não consigo nem, né? Extrair qual seria o tema desse podcast, né? Eu acho que a gente vai filosofar sobre educação, né, nas várias nuances que tem aí a escolha de uma escola, perfis de escola, produtos da escola. Então é dar uma passeada em algumas esferas da escola, até assim, pouco conhecidas, né? Pouco conhecidas para o público geral, né? Porque quando o pai ele vai até a instituição para escolher uma escola, na verdade eu vejo e venho reparando isso há muito tempo, né? Eu hoje não atuo no atendimento comercial, mas quando eu atuava, né, eu observava assim, que o pai, enquanto cliente, ele mesmo chega muito confuso do que ele quer buscar na escola. Né? Acho que primeiro porque o referencial de escola dele é a escola dele da época que ele estudava. Então ele nem sabe se essa escola dele ainda existe com aquele perfil, né? Quais são as atualizações que a educação sofreram. Então, assim, o cara fica meio perdido na escolha, né, da instituição. Né? Ele não entende os diferentes tipos de escola. Então, isso que me motivou, né, a iniciar o Minuto com o Diretor, ele surgiu muito disso, né, de conversar muito com alguns pais, né, e os pais, né, me passarem essa dificuldade de entender, né, o que ele realmente está buscando. O que Certo. interessa é a aprovação, o que interessa é ganho de habilidade, o que interessa é o preço, o que interessa é a carga horária. Então eles ficam um pouco confusos, né? E a gente resolveu gravar esse minuto com o diretor para dar uma clareada, né, na escolha. E Tem aí muitos eu. aspectos aí, né? Não, tem, e assim, aí eu vou até um spoiler assim, né? Eu penso, não sei no futuro próximo ou não, né, de fazer um trabalho de quase que mentoria mesmo, né, com pais, mas penso que é externo, né? Não seriam pais do aprovado, porque esse cara já escolheu aprovar, mas dá uma mentoria mesmo, né, na escolha de escolas. Eu já pude fazer isso em 2 oportunidades, né, com mães até que eram assim, até um pouco conhecidas, né, do meu ciclo de amizade ali, que dá para você destrinchar mais e filosofar mais, né? Pô, e foi muito maneiro. Essa mãe que eu atendi, né, não vou falar nome aqui, mas ela tinha 2 filhos e ela entendeu que o perfil de escola que ela procurava era diferente para cada filho. Porque se ela conhece o seu filho e sabe o objetivo de cada um deles, o aprovado pode não ser o perfil que ela busca exatamente para os dois. Exato. E tudo bem, e eu acho que é isso mesmo, né? E aí ela colocou um e não colocou o outro. Então eu acho que tem um pouco dessa diferença. Você está dizendo uma coisa muito legal, né? Antes de prosseguir, reforçar que hoje a gente está um trabalho aqui, né, que envolve nós dois, mas envolve o nosso amigo Matheus, né? Que está nos bastidores com toda essa Matheus na questão produção. técnica, né? Começar não significa que a gente está aqui há 5 minutos, né? É, São muitos aspectos para tentar se aproximar de uma qualidade viável para o trabalho ficar legal. E que ao longo desse trabalho, né, a gente não vai falar só da instituição, a gente também vai atravessar questões que entende como instituição que precisam ocupar espaços, né, diversas. E evidentemente que não estará monopolizado por nós dois, até porque é impossível que duas pessoas, independente de quais sejam, tenham autoridade intelectual, cultural, empírica para falar de tudo. Então, é. outros personagens E nem, estarão e nem aqui. vamos trazer verdades absolutas, né? Exatamente. Vamos trazer pontos de vistas, né? E olhares, né? Mas na intenção de ajudar mesmo. Paradigmas da instituição, Exato. beleza? Então, outras pessoas estarão aqui e a ideia é que a comunidade escolar no geral faça parte, né? Ex-alunos, ex-alunas, alunos, alunas, professores, professoras, Paz, né? e por aí a gente vai caminhar. A gente precisa entender duas coisas aqui.
Um podcast institucional é também uma ferramenta de marketing? É, claro. Você conhecer a escola através dos seus profissionais, entender o que ela propõe, é, em algum grau, uma maneira da escola se vender. Claro que é. Tô falando para você que está assistindo, tá falando assim, é para marketing. Marqueteiro. É também. Óbvio que é. Isso existe, isso é século XXI, Sim. e toda área que busca, toda empresa, né? Todo produto, todo serviço. E se me permite uma atualização, e a gente demorou muito a entrar nessa, Sim, a gente demorou muito a entrar nessa esfera marqueteira, né? sim. Cara, a rede social da escola, ela começou a ficar movimentada de 3 anos para cá, né? Isso assim, pô, é um absurdo. A gente tinha uma rede, um potencial absurdo para explorar e muito pouco explorada. E aí minha pergunta, você considera isso uma falha? Sim, total, né? Não precisa nem olhar de fora para ver que isso é uma falha, né? Quando a gente vê o estágio que a gente está hoje de rede social, né, e produtos digitais, que aí não é só a rede social, né, seja impulsionamento, seja participar de outras redes, e trend, né, tudo que cerca esse meio, né, online, cara, o offline a gente sempre passeou muito bem. Seja outdoor, revista, né, agora não tem muito, né, mas a questão de rádio, isso sempre foi, né, muito presente. E a gente sempre deixou de lado a parte digital, eu acho que num primeiro momento por nem saber o que fazer, né? Porque também não é tão simples. Você gerar conteúdo, primeiro tem que ter alguém que saiba, né, o que fazer, como fazer, a hora certa de fazer, a frequência que vai fazer, né? Então, assim, a gente apanhou um pouco no começo, né? E hoje eu vejo que a gente, assim, comparado a 3 anos atrás, né, uma falha absurda. Falha essa que eu poderia até acrescentar, de não ter um setor comercial na escola. Então, assim, precisou a gente apanhar, entender o que estava acontecendo de movimento de mercado mesmo, para, cara, tomar algumas atitudes. Porque, assim, o impulsionamento dessa frente digital, ela veio acompanhada com a frente offline também, que é você ter um comercial forte, né? Tipo assim, hoje eu não atendo mais proposta comercial, as diretoras das unidades não atendem, as coordenadoras não atendem. Então, assim, ter um setor comercial próprio para receber os pais que buscam informação da escola, cara, foi algo que também a gente demorou a implementar. Mas tudo é um processo. Se parar para lembrar, ao mesmo tempo que você não tinha oficialmente um setor comercial, a escola propôs em algum momento que esse conceito de vender a escola para quem vai se matricular fosse indispensável. Ou seja, não existia aluno ou aluna que ingressasse no aprovado sem que seu responsável Não. vivenciasse uma entrevista que não era rápida, não era apressada, que apresentava dentro do segmento o que se trabalhava, qual era o Por material, diferentes pessoas, com né? diferentes pessoas. Então, assim, é interessante, porque se hoje você tem um setor comercial, isso é uma evolução de uma ideia que começou a Isso aí. ser trabalhada. Bem embrionária, né? Para chegar nesse ponto agora. E isso é legal. E aqui na passação de pandemia, não. É exatamente para mostrar para quem está assistindo que educação é processo. É. Por exemplo, eu tenho uma pergunta para você, só que eu não queria que a gente respondesse isso agora, não. Tá. Queria que a gente fizesse a Dá transição. tempo de eu tomar uma Dá aguinha? tempo de tomar uma água, fazer Beleza. uma transição e depois a gente volta nisso. Por quê? Porque é a segunda coisa inicial que eu ia apresentar para o pessoal. Pertence ao marketing, mas não vai ser isso. A gente combinou na retomada desse projeto que a gente teria muita franqueza para problematizar as coisas. Para ser mais genuíno em relação a não filtrar algumas questões que pertencem à discussão. É uma discussão, nenhuma escola é perfeita, nenhuma instituição é perfeita, ela não acerta o tempo inteiro, e ela tem que ter segurança suficientemente do que ela tem de forte, do que realmente ela pode apresentar como realidade, como produto e como mercado, para ao mesmo tempo mostrar que ela precisa avançar em algumas coisas, ou que tem outras que não há uma resposta, é um caminho que você segue ou não segue. E aí eu tô falando isso porque aí já tem um tema, que eu acho que é um tema significativo, né? Você falou da rede social, Uhum. você falou da perspectiva de uma certa demora para Ingressar nesse. ingressar na rede social, né? Algumas vezes,
como professor, aí não é o mantenedor, aí não é quem participa da construção das estratégias que acoplam o pedagógico ao financeiro, ao mercado. Como professor e como indivíduo. Eu acho que 5 anos, se for menos, né? Não é menos, mas se for mais, eu não me conectei a isso. 5 anos para cá, esse movimento de as escolas de classe média para cima terem rede social como uma forma de representação do cotidiano na rede. Então você tem lá cotidianamente o recreio filmado, você tem momentos da aula, não é a produção de um marketing de propaganda isolado. É quase que em tempo real, muitas vezes, nos stories, por exemplo, dia a dia, está mostrando o aluno entrando, o aluno saindo, uma aula ou outra. Nas ciências humanas tem uma discussão sobre isso às vezes. Às vezes, você já parou para debater, isso idealiza demais o espaço escolar, no sentido de que pais, alunos, qual a fronteira disso, do entendimento claro que não é sempre assim, não é tudo tão legal, não é tudo funciona sempre. Fantástico, né? Um lugar como outro tem conflito, tem problema, tem falha, tem muita coisa boa, tem diversão, tem tudo aquilo ali. Porque essa discussão existe para tudo na internet. A estética da internet produz uma imagem desconexa. Isso para tudo. Desde para você, né, sei lá, ver uma foto de alguém, como para pensar um corte de uma fala. Se alguém quiser cortar o que a gente está falando aqui e levar para um direcionamento X, essa pessoa vai fazer isso. Essa discussão já passou por você, nunca passou? E você acha que isso não é relevante? Você acha... Como é que você pensa isso? Eu acho que são 2 ou 3 pontos que a gente poderia amarrar na sua fala aí. Primeiro, eu acho que a gente está falando do seguinte, é como fazer marketing sem ser marqueteiro, né? É você tentar flexibilizar um pouco isso e mostrar também o mundo real. Porém, né, a escola está numa rede social, ela é só um perfil. Então imagina que fosse um perfil o meu, pessoal. O que eu posto no meu perfil, né, pessoal do Instagram? Eu posto aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Então, assim, todo mundo só posta o quê? O mundo perfeito, né? Então, assim, dificilmente você encontra algo que não seja uma conquista, uma viagem, né? E aí traz para o mundo da escola e pensa que o perfil institucional, né, poderia ser um perfil pessoal. Então a escola também entra um pouco nisso e eu concordo contigo. Dos negócios, no geral, né? De business de uma maneira geral, entendeu? Então, o que a escola mostra ali é sim um cotidiano, né, muito próprio para o objetivo, né, daquela rede social. Só que, cara, aí tem um contraponto que eu fui aprender com o tempo também, né? Como a gente não foi muito atuante por um tempo, quando a gente começou a ser, eu tive que estudar também, ouvir muito e entender, porque a gente tem uma agência, né? E essa agência, quando a gente começou a ver junto a ela a necessidade do melhoramento dessa rede social, cara, ele falou uma parada que eu não concordei num primeiro momento, que foi o quê? Na verdade, cara, o Instagram, por exemplo, ou qualquer rede social, esse posta a posta diário, ele é mais para fidelizar quem já é o seu público do que para atrair o público novo. Então é ali que o pai, que é da 401, da 501, da 602, que ele vai ficar ali, cara, deixa eu ver se eu acho meu filho nos stories hoje. Né? Então assim, a rede social ela vai mais para fidelização do teu público. E isso fortalece. E aí o resultado eu vejo disso quando eu comparo de 3 anos para cá, que minha taxa de rematrícula ela bate 90%. Então eu tenho um público ali que é fiel ao processo, que gosta da escola, tem o pertencimento e ele se vê na rede social, né? Agora, períodos, janelas do ano, isso também reverbera em matrícula nova, né? Porque hoje em dia o buscador, né, principalmente das novas gerações, e aí hoje você já tem pais que já são de uma outra geração, cara, praticamente ninguém usa Google para pesquisar.
o cara bota na lupa do Instagram e lá ele bota o perfil da escola no momento em que ele quer começar a pesquisar a escola. Então, isso é uma janela de quantos meses no ano, né? Então, assim, você tem uma rede social ativa 12 meses, porém, dos 12, eu acho que 8 ou 9 é para fidelização do teu público, né? E aí tu vai ter uma janela de 2, 3 meses ali, né? Que o cara que tá na dúvida, ele fala assim, pô, deixa eu ver o que que essa escola tá postando. O que tem lá? O que que tem lá? Como que é? Tem sala disso? Tem sala daquilo? Deixa eu ver o ambiente, deixa eu ver o Também consegue clima. conhecer minimamente Consegue. aquilo que tá Cara, lá. consegue e sem dúvida, assim, quando a gente pega para atender, né? E eu tenho isso mapeado em pesquisa, a gente faz um pós-venda, né? Cara, e sei lá, 75% das matrículas novas, elas vêm via rede social. Entendeu? Ah, não, vi no destaque, vi uma propaganda, vi o impulsionado que vocês fizeram. Então, assim, Quis entender, vim aqui, tô é, conversando. é. Aí o depois tem a ver com toda essa construção do Tem. projeto. Então, você falou uma coisa lá no começo, a gente nunca teve matrícula de balcão. Né? O que que é a matrícula de balcão? É aquele cara que está passando ali na escola, deixa eu entrar e, quero matricular. Não, a gente nunca matricula se alguém chegar lá, e aí isso já foi feito por mim, já foi feito pela direção, já foi feito pela coordenação, e hoje é com o setor comercial. Mas ninguém chega e fala assim, não, eu quero me matricular. Não, tudo bem. Você quer se matricular? Mas primeiro, vamos fazer um tour pela escola, vamos conhecer a escola, cada ambiente, vamos sentar, vou te mostrar a proposta pedagógica, que aí a gente vai cair no tema central, né, dessa nossa conversa. Será que a minha proposta pedagógica que eu vou te ofertar, que eu vou te mostrar, ela É a está, escola que eu quero? ela está de acordo com o seu objetivo? Porque senão é o que a gente chama assim, cara, a gente precisa alinhar a expectativa. Que expectativa desse pai? O que que ele está buscando? Porque certamente, se esse pai está trocando de escola, ele tem uma dor. E aí cabe a gente identificar qual é essa dor, Ou entendeu? o filho dele, dependendo. Não, ele Essa vai. pergunta eu sempre faço no ensino médio. Ele. Você entrou aqui agora, por que você veio para cá? É, Ah, meu pai e minha mãe quis. Ah, e você não quis? isso aí. Ah, sim, não, sim, não sei, mas eu topei, né? Então, assim, dependendo Não, e da faixa os etária. mais velhos vão falar, mas se tu for lá nos pequenininhos lá embaixo, os que falam, não, eu vim porque meu pai quis, aí é porque o pai tem uma dor. E isso é nítido. Quando bate no comercial, você pode ver. Se a dor for questão estrutural, na entrevista ele vai falar da estrutura. Se a dor for sistema de avaliação, ele vai perguntar quantas provas, quanto isso, quanto aquilo. Se foi um Se atrito a com uma dor pessoa for específica. bullying, ele vai perguntar como que a escola trata de bullying. Então, assim, até a entrevista, quando o pai vai conhecer a escola, é boa por causa disso. Né? Você já entende o porquê que ele está vindo, o que está doendo, né? E assim, a gente joga muito aberto em relação a isso, tá? Olha, aqui a gente faz dessa maneira. Eu não vendo o antídoto da dor dele. Pode ser que o que eu fale seja o antídoto, mas eu não vou mirar no que ele quer escutar para matricular. Até porque são múltiplas pessoas. Porra, depois duas semanas de aula ele vai bater lá na porta do comercial e vai falar: ó, tu falou isso daqui só para minha dor aliviar, né? E eu matriculei e não é nada Quando disso. chegou a encomenda no Mercado É, Livre, era bem menor. pronto, era menor, era caixa vazia, entendeu? Então tem essa preocupação também, cara. Isso tudo se engloba no que a gente queria falar hoje, né? Que assim, em algum grau, um pedaço das pessoas, grande, vai falar assim, qual a melhor escola? Quer dizer, e essa pergunta, na verdade, ela precisa ser respondida por outra pergunta. Isso é um método socrático, né? Em que você retoma o Uhum. debate com uma outra pergunta para fazer o outro pensar, né? Qual é a melhor escola ou qual é a melhor escolha de Escolha escola, de né? escola. Porque melhor é uma questão muito complexa, sobre qual referencial. Muito pessoal também, né? O aprovado tem uma característica, e eu falei que eu tô na história inteira da escola. Coordenação de eventos, já fiz. Eu trabalhei no Fundamental 6º ano, 9º ano, ensino médico história, Já passou em vários em suma, segmentos, né? né? Isso permite a gente Já teve mais, já teve menos. carga horária grande, É, carga horária menor, carga horária menor. mediana, um momento de muita representatividade, momentos de crise, não trabalhando tão bem, que é uma questão que lá para frente a gente pode falar sobre essa questão de gestão de pessoas, Uhum. né? Então, assim, é muita coisa. E por que eu estou falando disso? Estou falando disso por uma questão.
é uma instituição que ela não vai me censurar como docente se na minha aula de ciências humanas, de sociologia, voltada para o vestibular, que cai rede social, e que cai o impacto das tecnologias, e que numa redação pode haver a necessidade de debater questões éticas do impacto das tecnologias, eu usar, por exemplo, a rede social do colégio para dar o exemplo sobre realidade versus imagem. Uhum. E aí é você, como profissional, aprender a dosar o tom da fala. E isso em todas as profissões. Mas eu estou falando isso porque isso é uma característica da escola. Uhum. Tem outros espaços da vida que há uma censura prévia, assim, de falar assim, não trata disso. Isso aqui Passa longe. tá jogando contra, como se o foco fosse isso, né? E não houvesse um direcionamento do debate que, por exemplo, a gente trouxe aqui de Sim. uma maneira clara. E aí, Lúcio, esse debate que a gente iniciou, ele insere a comunidade educacional, sociedade, professores, todos, né? Na questão central que a gente quis trazer para o primeiro encontro. Matheus, essa é a parte do corte, hein? Para aparecer no isso. Já pode mostrar o corte, que eu disse que é para fazer o corte. Geralmente o corte é quando tem like até. Que é o seguinte, né? O que é a melhor escola? Quando a gente fala melhor escola, você vê, isso é muito comum em marketing, né? Melhor escola, não sei o que lá, melhor escola, não sei o que lá. Escola que tem os melhores professores. O que eu já vi de Melhor outdoor, equipe, melhor melhor material. equipe, Ah, né? Cheguei à conclusão que são milhões de melhores equipes no mundo. Então, existe um universo desse conceito no imaginário, né? Mas a pergunta é essa ou a pergunta é qual é a melhor escolha de escola? Porque, vamos lá, eu quero preparar os meus filhos para o vestibular. Para mim não é questão nessa. Para mim a questão como mãe, como pai, como responsável é o processo de formação, é caráter, é cidadania. A minha questão é sociabilidade. A minha questão é que a inclusão seja prioridade dentro de uma perspectiva específica, né, de neurodiversidade. Olha quantas perspectivas a gente tem aqui. E nem sempre essa resposta é coerente, porque às vezes eu posso chegar lá para o aprovado, em cada unidade, e falar assim: não, estou procurando uma escola, preparar meu filho para o vestibular. Mas que legal! Quantos anos ele tem? Ah, vai entrar na alfabetização. e tem, tá? E aí você escuta aquilo E, atordoado, fala assim: cara, como assim? Como assim tá falando de vestibular na alfabetização? Então, assim, o tema é difícil, ele é muito mais difícil do que parece. Ele é muito mais difícil do que essa matemática. Quem aprova mais no Enem? Quem tem os melhores resultados? Etc, etc. Então, acho que a partir daí, o que você pode apresentar sobre modelos de escola? A gente pode falar disso no mundo ideal, utópico. no mundo da Você... rede social. Não, no mundo nem da rede social, no mundo ideal de planeta. Aham. Seu negócio seria outro, porque a educação privada nem existiria. Uhum. No mundo real, no país real, na sociedade real, a educação privada ocupa um papel indispensável em várias camadas. Então essa escolha ela é extremamente relevante Uhum. para cada família. Ela é extremamente relevante para as crianças e adolescentes. Ela é extremamente relevante para a sociedade. Mas como é que eu posso enxergar isso? Quem está ouvindo a conversa? Como é que você vê os modelos de escola? Dá mais um podcast isso, hein? A gente poderia aqui falar sobre esse conceito de melhor, né? Extremamente filosófico, né? E aí você vai entender o que eu vou falar. Melhor para quem? Eu acho que é só a gente completar a frase, né? Então, assim, traduzindo para a sua pergunta, qual é a melhor escola, né? Essa melhor escola é a melhor escola para quem, né? Então, assim, qual é a melhor escolha? A melhor escolha seria a melhor escola para aquele objetivo, para aquele indivíduo. Então, eu acho que é aí o ponto central da discussão. Porque, assim, vamos lá. Você pode colocar a criança numa escola bilíngue e reclamar que tem muita carga horária de inglês, por exemplo? Não. Não, porque foi a sua opção, escolher uma escola, né, que vai dar ênfase
ao bilinguismo, à língua estrangeira, seja ela inglês ou qualquer outra, então você não pode reclamar de uma carga. Tá me dando muito trabalho em casa estudar história em inglês. Né? Por exemplo, então deixa eu já ir para o extremo e eu retomo na sua pergunta, né? Pode pode um pai colocar o filho numa escola tradicional conteudista que foca no vestibular, que foca em aprovação, né? E no meio do processo esse cara reclama que tem muita prova, que tem muito simulado? Então não houve um alinhamento de expectativa na hora daquela conversa inicial com o comercial, onde foi passado, né, para o pai, para o responsável, o que a escola vai entregar, ou ele não entendeu, ou ele mudou a expectativa dele ao longo do processo, que pode acontecer. Ou ele não tem a menor ideia do Ou ele, volume de conteúdo que hoje o que ele quer representa. Não tem. Você falou aí um exemplo que aí eu vou até inverter. Quando eu tenho um pai de educação infantil ou segmento, né, dos anos iniciais, e esse cara quer colocar o filho, mas ele pergunta quantas aprovações a escola teve no vestibular ou qual é a colocação da escola no Enem, para mim eu não acho isso absurdo. Para mim eu comemoro, né? Porque eu estou entendendo que esse cara tem um projeto a longo prazo e ele quer fazer a melhor escolha para aquele objetivo dele. Então, quando ele se mostra, né, preocupado com o que vai acontecer no final do processo, pô, para mim é o melhor dos mundos, porque assim, esse cara quer colocar ali pequenininho, ele quer passar por todas as fases para atingir aquele objetivo final, né? Mas sempre também se mostrar no processo, entendendo que isso que ele quer é um processo. Não, exato. E ele entende que, né, porque qual é o contrário disso? É o pai que busca a melhor escola de educação infantil que vai entregar para ele a melhor estrutura. Aí depois ele quer uma outra melhor escola de Fundamental 1, onde vai entregar para ele, né, o que ele busca no Fundamental 1. Aí agora eu vou buscar a melhor escola de Fundamental 2 que socializa bem, que geralmente é o problema do Fundamental 2. E lá no médio eu levo lá para o aprovado, né, porque aí o foco é vestibular. Cara, isso é muito difícil, esse monte de ruptura com vários perfis de escola, né, para chegar no final. Não é que não tenha jeito, não é isso, e a gente recebe aluno no médio, né, mas torna o processo, né, mais difícil. Então, assim, Sobretudo para esse futuro aluno. não, exato. E aí, quando você falou, qual é o mundo ideal? Então, o mundo ideal dentro da escola que a gente entrega é que o pai acredite no processo e que ele entenda que para chegar naquele objetivo final ele tem que colocar no maternal, né? No maternal ele não vai fazer simulado, mas no maternal ele vai aprender habilidades que quando ele chegar no Fundamental 1, a gente já trabalha autonomia, já trabalha, né, habilidade, socialização, para quando chegar no 2, a gente já começa. Então, é uma escadinha. Tem projetos que permeiam e disciplinas que permeiam todas as Tem, etapas, tem. né? A questão da inteligência emocional, em suma. Ao longo do processo, algumas etapas vão ser importantes em algumas séries e alguns segmentos. Existe um escopo de filosofia ali. Você tem que olhar o processo como um todo. Quem coloca no maternal, o pai vai ficar 12, 13 anos dentro da escola. Então ele tem que olhar assim, peraí, deixa eu tentar enxergar, essa escola vai pegar meu filho nesse ponto para levar nesse ponto aqui. Mas como é o processo? Ao longo desse processo, o que a escola vai enxertar de conhecimento no meu filho? É só conhecimento técnico? É conhecimento emocional? É conhecimento estrutural? Então, o que a escola vai colocar e em que momento? E tem muitas questões. Esse seria o mundo ideal para mim, assim, se eu estou no comercial e tem um pai que chega assim, olha, eu tenho esse objetivo com esse filho aqui, eu busco essa escola, quero ficar tantos anos e entendo que tem um processo. Pô, é para comemorar, porque é um pai que está entendendo que existe uma diferença, mas, cara, assim, eu já sofri mais com isso, né, nessa busca dessa idealização de que o pai chegue sabendo o que ele quer. Mas não dá, isso é muito utopia, porque a referência dele de escola é outra. Isso muda também, né? É fácil para a gente, porque somos especialistas em educação, né? Então é fácil entender que cada escola tem um perfil, que cada escola tem um objetivo, que cada escola tem uma metodologia, né? E assim, vai existir escola ideal? Ou seja, o ideal para esse cara teria que ter, né, todos os pontos trabalhados da escola na rotação que ele deseja. Tem outro debate ali que assim, o que se considera ideal para cada família é
é do ponto de vista real e ideal mesmo? Porque aí já entra numa seara que ninguém, nenhuma instituição, nenhuma escola vai ter direito de inferir sobre a pessoa. Isso é uma decisão, é um mundo que Sim. ele vê, essa família, com o entorno dela, né? Ou seja, amigos, Sim. outros familiares, porque tudo isso é muito complexo. Tem muitas coisas aí. Eu posso, como família, desejar que o foco seja interação, seja uma construção totalmente um processo construtivista e que trabalhar com o projeto para que se estimule a criatividade e que outras áreas sejam que não tem tanta carga horária na maioria das escolas sejam prioridade. Sim, E tudo bem. tudo bem. Mas aí é muito importante que essa escolha seja pautada numa perspectiva assim, mas o mundo que eu vivo, existe um percentual muito grande de coisas e profissões que você precisa fazer prova. Uhum. E se eu fico a minha vida inteira sem fazer nenhum tipo de prova, eu migro do nada para uma escola que tem como um dos paradigmas avaliar de uma maneira tradicional para preparar para fazer provas tradicionais, qual o impacto que esse alunado vai ter. Aí eu não estou dizendo que ninguém consegue e que isso é um fato. Aí você vai ter que procurar conhecer. O que acontece aqui? Qual a estatística que a gente tem sobre isso? Né? Vocês têm experiência disso? E muitas vezes a decisão lá de trás ela é super assertiva e ela funciona. Em algum momento no meio do caminho você muda a perspectiva porque o filho cresce e ele também quer. Então, olha quantas coisas se envolvem. Se envolve, por exemplo, uma coisa que nenhuma escola vai atender. E quem vende que atende está mentindo. Que é o quê? Não, eu quero que o meu filho tenha só a minha visão de mundo. Minha visão de mundo é X. Eu não quero que ele tenha acesso a Y, Z. Eu não quero que tais assuntos pertençam à aula. Eu não quero que se conviva com determinados comportamentos. E é essa escola que eu quero. Homeschooling. E deixa em casa estudando. Isso não é escola. Não tem como. Isso não é espaço coletivo. Não. Isso sequer pode ser atendido Porque a como. função da escola não é só conteúdo, né? Isso nem é positivo para ninguém. É. Mas tem isso. Então a gente está falando de um Tem. universo heterogêneo de gente, com olhares de mundo heterogêneos, e quando a gente fala escola, parece que é uma coisa simplória, Uhum. né? Tem muitas instituições que apostam na estrutura esportiva, e aí tem algo fantástico nisso. Eu trabalhei muito tempo numa escola no Rio de Janeiro, né? Que ela tinha como característica ter nela atletas, alunos atletas. De alto rendimento De alto esportivo. rendimento esportivo Sim, mesmo. sim. Tava em categoria de base de remo, categoria. Sim. Inclusive até com bolsa, né? E isso até se estende para a Só universidade que, por também. exemplo, não havia cobrança nenhuma sobre ele de Sim, render. sim. Então, era uma loucura, porque assim, você estava ali na sala de aula com uma orientação para dar matérias de vestibular para um público que mais da metade nem ali queria estar. Sim. E muitas vezes não estava ali porque estava treinando e competindo. Então, a desconexão entre você, professor, a orientação que a escola te dá, e o aluno e a aluna era absoluto. Então, olha quantas interfaces tem nisso. Tem muitas interfaces. E não pode, né, pegando essa escola que você deu como exemplo aí, e aí imagina que você tem um pai que chega para a direção dessa escola e reclama, né, que o filho teve um baixo desenvolvimento lá, né, um baixo desempenho no Enem, por exemplo. Então, peraí. Né? Ele quer o melhor dos dois mundos, né? Então, assim, ele quer o melhor da parte esportiva, que a escola entrega, incentiva, fomenta, né? E ele quer também o melhor do ele quer o alto desempenho acadêmico e esportivo, né? Então, assim, não estou falando que não tem escolas que possam, né, fazer, mas não é o normal, né? Essa escola, Até né, pelo tem... nível de exigência que você está falando. A É, demanda é aí, brutal. aí já puxando para o próximo podcast que a gente vai falar muito de performance, né? O ideal mesmo é que você tenha assim, né? Qual é a pedra fundamental da escola, né? Ela é bilíngue, ela é construtivista, interacionista, ela é tradicional conteudista. Então, assim, isso é o marco zero da escola. Ela é uma escola confessional com perspectiva religiosa explícita. Exato, exato. Então, assim, será? Eu não tenho essa informação.
Será que os pais conhecem essas possibilidades de matriz curricular, de filosofia, de metodologia, de didática, ou simplesmente escola particular é tudo igual? Entendeu? Ou eu posso pagar isso aqui, vamos lá. Não, e às vezes tem muito, né? É saída pelo valor, né? Ou melhor, pelo preço, não pelo valor, né? Ela acontece também. Ou eu quero uma escola que seja perto da minha casa, beleza. Mas assim, Logística, né? logística e quanto cabe no meu bolso. Então, assim, mas para o objetivo final, essa escola perto e que se encaixe dentro do seu bolso vai te entregar, né, o produto que você precisa para atingir o objetivo? Essa é a pergunta, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, eu acho que essas, né, diferenciações de perfis de escola, cara, eu acho que a gente que é da área de educação peca muito nisso de não deixar isso explícito continuamente, né? E principalmente no ato que o pai vai lá para conhecer a escola, né? O que você busca? Tá, eu busco isso. Ó, eu vou te entregar isso, isso e isso, né? Porque eu vejo assim, até muitos comerciais de escola só falam o que o pai quer ouvir, né? Como você falou exatamente o que eu estava pensando quando você estava entrando nesse tema. Vai além disso. Não é que só fala o que a família quer ouvir. Às vezes tenta pegar no que ela considera que o público dela, público mais próximo, aquele Uhum. público de família que está ali 5, 6 anos, não gosta de uma outra e diz que não é legal e aquilo está estampado no outdoor. Tem um recado indireto ali, X, sutil, que quem trabalha com propaganda trabalha com essa qualidade, né? Até porque tem que ter essa capacidade, Sim. né? O jogo exige isso, é do jogo. E aí você olha e como você é da área, você fala assim, cara, essas duas coisas elas não são convergentes. O que está falando ali não permite outra coisa. Não são complementares. É totalmente contraditório isso aqui, não tem problema nenhum, né? Você vai falar assim, isso daí sou eu falando, agora não é o professor da aprovado. Jorge, Sim. eu matricularia os meus filhos numa escola cívico-militar? Nunca. Eu, Jorge. Outras pessoas têm outras visões. Ok. Porque não é o militarismo a visão de mundo que eu entendo que eu defenda. Eu não, eu, Jorge. Muito bem, ok. Mas se eu tenho como objetivo disciplina, e se eu entendo que essa perspectiva da disciplina é meu elemento central, Exato. Eu não tô muito preocupado com conteúdo num primeiro muito momento. bem. É um tipo de proposta que vai ter essa cultura. Eu já vejo o conceito de disciplina ali um problema da maneira que é, pela minha formação, mas aí é minha formação. Sim. Ok. Então, ter essa luz, ela é básica para quando você vai escolher. Básica, porque assim, problema, né, Lúcio? No processo tem, você pode ter ali um mau rendimento numa matéria por conta de uma maneira didática de uma professora ou de um professor. Isso não vai significar que a escola não vale mais a pena, você vai ter que dialogar na coordenação. Sim. Soluções vão ter que acontecer. Você pode ter um momento estrutural que a escola não te atenda e que ela está caminhando mais devagar para evoluir para aquilo que você quer. Você pode ter tipos de evento que você não concorde e não tem o menor problema, não pertencer ao evento. Então, assim, o mundo perfeito de tudo que está lá é o que eu gosto, ele não vai existir nunca, isso não é real. Mas eu filtro como responsável. Eu olho que está tendo os retornos que são meus objetivos. E outra, quando esse aluno, essa aluna estão chegando à adolescência, eu escuto ele, eu sento, ou não importa. Porque adolescente não tem que ter opinião. Quem tem 14 anos não tem que ter opinião. Sim. Aí tudo bem. Porque aí você vai ter uma relação dinâmica, uma relação de senso crítico, uma relação de construir junto com a escola suas melhoras. E que não vai ter essas contradições absurdas que eu dei um exemplo específico. Né? Eu não quero esse estresse de vestibular porque eu tenho condição financeira dele fazer um intercâmbio e viver outro tipo de perspectiva de formação. Deixa eu buscar uma escola que tem um currículo internacional, né, que vai acrescentar nas habilidades que eu preciso que ele mostre na avaliação quando ele for lá para fora. Mas é exatamente isso, né? É mais um exemplo de perfil de escola. Não sei se você lembra, a mãe que eu falei que eu atendi, né, que eu prestei essa consultoria, o filho que ela não, ou melhor, o filho que ela entendeu
né, que ela não deveria levar para lá, após a nossa conversa, ficou claro, né? Era um filho que estava visando o quê? Ele joga futebol, ele treina numa escolinha, ele quer ir por esse caminho e ele quer uma bolsa de estudos para estudar fora. Cara, esse cara quer Enem, ele quer vestibular? Nada. Nada. Então, assim, para que gerar essa angústia de colocar numa escola tradicional conteudista? Não vai ter tempo de estudar, porque está treinando, né? E é o que a gente fala, né? A gente que gosta do futebol, é aquele mundo do futebol, né? Ou tu se dedica a isso, ou não tem como. Então o cara treina 5 vezes por semana, 5 tardes, não tem tempo de estudar, não tem tempo de fazer dever de casa. Vai fazer o que com esse filho numa escola tradicional conteudista? Né? Mas isso só ficou claro depois da conversa. O potencial de frustração é É enorme. enorme. E aí, não seria o caso dela porque era uma pessoa amiga, mas é o que acontece na maioria dos casos. Vai, coloca, vê que não é e sai falando mal, né? Ou seja, a falta de alinhamento da expectativa no início já gera um estresse no processo na saída, né? E esse cara sai falando mal porque não entendeu onde ele estava entrando. Quando te procuram, procura o setor comercial. E, evidentemente, vocês têm um levantamento interno na rede, né? O aprovado nasce ali com 2 unidades no centro de Macaé, né? Separadas por 300 metros. Mesma Né? calçada, né? E hoje é uma rede, né? A gente tem a unidade Rio das Ostras, a gente tem a unidade Novo Cavaleiros e a gente tem 2 espaços no centro de uma outra Unidade em unidade. Betiba, né? E unidade centro. Então, uma rede. O levantamento como rede, hoje, que você tem acesso a esses dados, né? Pós-matrícula, etc. Quais são, se é plural, né? Uhum. O perfil que mais chega? A imagem clássica do aprovado. Escola de performance. Porque por muito tempo colou, inclusive, isso uma imagem negativa. Uhum. No sentido de que estudar não tem vida, Uhum. né? É muito complicado. É porque você nunca encaixa a performance com a saúde mental, né? Ou melhor, o pai não encaixa. Essas pessoas. Ele entende que ou é uma ou é Ou é outra. outra. Ou é tu é feliz ou tu estuda, né? Essa ainda é a imagem predominante, depende do setor. Todo o processo de transformação da escola numa escola que tem outros objetivos, porque depois a gente vai falar que são aprovados dentro do aprovado. Que inclusive permite ali, né, a convivência de perfis diversos também em algum nível. Também não é todo tipo de perfil vai se sentir tão à vontade, Sim. né? Você tem que ter uma independência emocional muito grande para estar ali numa sala de segundo ano do ensino médio e não estar nem aí para o vestibular. É possível, mas para um menino ou menina de 15, 16 anos, isso exige uma maturidade que talvez não tenha chegado. Mas é difícil, tá? Não é difícil? É difícil. Para você, o que você sabe sobre isso? O que chega para você? Uhum. Procuram o quê? O que predomina? Deixa A eu imagem do aprovado. Tá, deixa eu só dar uma contextualizada, né? O aprovado ele é uma escola que está entrando agora no seu 14º ano. Então, eu estou tirando os 4 anos de pré-vestibular, né? Estamos completando o 14º ano de operação, né? E eu vejo que a maturidade empresarial e pedagógica do aprovado, cara, hoje permite deixar isso mais claro para o pai, né? Eu fico muito feliz quando eu puxo os dados de relatório de comercial, né? E eu vejo, e isso não é desde lá de trás não, tá? Isso é bem recente, né? Eu acho que foi tudo no mesmo momento. A rede social que a gente deu uma encorpada nela, que eu falei que não, né, era uma falha nossa, junto com a implementação do setor comercial. Então, assim, eu posso falar de um corte de 2 anos e meio, 3 anos para cá, né? Disso ficar muito claro a partir de agora. Impacto da pandemia um pouco? Também, né? Porque eu acho que a pandemia vem até por um motivo mais engraçado, assim, né? O pai passou a ser especialista em educação pós-pandemia, né? Então, assim, o pai que só largava lá e não queria saber o quê, hoje ele pesquisa um pouco mais, ele interage um pouco mais e ele se esforça um pouco mais. Eu acho que a pandemia, ela contribuiu com essa parte aí, né? Mas hoje eu vejo que, como um todo, quem busca o aprovado hoje busca por performance, tá? Poderia botar claramente aí, acho que 80% do público busca performance, tá? Só que
a lenda urbana, né, sempre foi do início do aprovado, e aí eu poderia colocar os seus primeiros 7, 8 anos de aprovado, né, que realmente era isso daí. A criança não tem vida, que é máquina de moer aluno, e que é só estudar, e que não tem preocupação com a saúde mental. Cara, a gente teve, que a gente vai falar isso em outro podcast, a gente teve que desconstruir comercialmente essa A fala. gente vai ter uma professora que vai participar na No semana que próximo, vem, no próximo que ela foi episódio, aluna do né? aprovado todo o ensino médio e ela vai poder Exato. falar. Tomara que ela fale essa visão que eu acho que Ela vai ela, né, que ela falar. vai ter, de qual era a diferença desse aprovado para o que ela está dando aula agora, no sentido de mostrar a preocupação com as duas frentes, né? É possível, né, você juntar a preocupação da performance com a questão socioemocional, né? Só que, cara, foi um trabalho de desconstrução. Pô, tanto que teve uma época que a maioria das propagandas offline nossa, a gente pouco falava em resultado, pouco falava em dedicação, pouco falava em estudo, e a gente visava mais a parte do, né, do socioemocional, né, do que, pô, planeja seu futuro, né? Então foi Para esse muito paradigma ser para trabalhado. ser esvaziado, né? A palavra da moda para ele ser desidratado, Se né? tem esse Para profissional isso. trabalhando inteligência emocional. Exato, exato. Então, assim, talvez, aí fazendo meia-culpa, faltava gente é, cantar melhor o nosso produto, entendeu? Faltava melhor a gente demonstrar o que a gente fazia. Então, acho que focava muito em resultado, mas não falava que a escola tem 3 psicólogas. Que escola hoje de 500 alunos tem 3 psicólogos? Uma Entendeu? coordenadora de educação especial. Então assim, existe uns bastidores que ficou muito acobertado e que a gente começou a mostrar exatamente para quebrar um pouco esse paradigma, Aí eu faço né? uma meia-culpa, no sentido de que eu acho que durante um terço, no mínimo, um terço com segurança, talvez um pouco mais, a equipe do médio, sobretudo do terceiro ano, ela tinha uma inserção muito grande sobre a imagem da escola. Uhum. Positiva, negativa, seja o que for. E a gente também se convenceu, talvez por parte dessa equipe estar se encontrando no auge profissional, de resultado, Uhum. de salário, de visibilidade, de reconhecimento A intelectual, chamada crista da onda, né? de que a gente era isso tudo no sentido negativo disso. E como assim? Uhum. Eu vou me colocar como exemplo. Acho que é um exemplo legal quando você fala de se criticando, Sim. não expondo ninguém. Eu me lembro muitas vezes de quando a gente tentava agregar identidade, da gente cantar musiquinha. Não é a melhor escola de Macaé. Isso é legal, mas não é legal. Isso é legal no sentido de ser divertido, da gente estar querendo brincar. Mas que imagem você Hoje em transmite? dia o nome disso é lacração, E como é que professor. você transmite isso lá fora, né? É, Quem tá. Você cria uma relação entre eles e a gente. E a gente é todo mundo que não está lá dentro. Isso sempre ecoou muito. Isso, por muito tempo, algumas gerações de alunos lá atrás questionavam isso. uhum. Do tipo, não gostavam disso, por exemplo. E, particularmente, isso deixou de acontecer até rápido. Uhum. Eu estou dando um exemplo, né? Ou às vezes você tem uma resposta em sala de aula que ela não é inteligente, porque não te compete, porque você está respondendo a um aluno, uma aluna, que ela precisa de um processo socioemocional maior, que é com a psicóloga, que é com o psicólogo. Uhum. Eu me lembro de uma frase minha em É mais 2000, institucional, né? eu lembro de uma frase minha em 2015, Uhum. dura, que depois eu tive que me explicar, inclusive, em reunião. Uhum. De uma aluna que depois, inclusive, a gente teve muita proximidade em relação a comemorar a trajetória dela. Pode falar o nome da aluna. Eu não lembro Não, quem não é foi. Eu legal. não Não é lembro quem legal, foi. não Eu é não legal, lembro, eu não lembro desse não é episódio. legal falar nomes. Mas que eu disse assim, não, mas aqui não tem como ser feliz. Uhum. Cara, isso é uma frase que ela nunca pode ser dita em nenhum espaço, porque primeiro que não é verdade. Sim. Segundo, o que você está querendo simplesmente dizer para a pessoa é, vamos focar em estudar. Mas ninguém fala focar em estudar falando uma bobagem dessa. Uhum. Então, assim, isso é uma gestão de pessoas ruim, do professor, que no caso era eu. Isso é uma maneira de proferir uma frase para um público que está sensível e para uma aluna que está numa sensibilidade tudo errado. Eu acho que esse campo, muitas vezes, treinamento era menos feito, ele passa a ser mais feito, você entender melhor seu lugar,
você ter mais profissionais. Então, assim, é claramente diferente. De 2 terços para cá, Uhum. esse tipo de coisa vai acontecer muito raramente. E nunca vai acontecer nesse nível de destoar. Muito Estou dando difícil. 2 exemplos bem legais Sim. para mostrar que uma escola viva. Você pode acrescentar uma frase nisso daí, né? Lembra que a gente falava muito padrão aprovado? Sim. Né? Isso foi expurgado da escola, né? Em inúmeras reuniões de, cara, porque isso gera até soberba, né? Esse padrão aprovado. Então, tinha muito essa preocupação, né? É legal quem está escutando, porque está vendo o quê? A análise da instituição passando por transformações. Reconhecer onde os profissionais são fundamentais, mas onde eles atrapalham. E não é porque atrapalha que está fora. Ninguém entra e sai de uma instituição porque sabe muito um conteúdo apenas. Uhum. Relação interpessoal, né? O processo de adaptação à gestão e ao paradigma da escola, outras opções profissionais, são muitos elementos Sim. da instituição e do profissional. E isso tudo envolve esse conceito de performance. Performar não significa deixar de existir. Hoje é lá na ponta, onde essa performance bate mais doído Uhum. na preocupação da escola e do alunado, que é o terceiro ano do ensino médio, quem não tem noção de como tem todo um cuidado. Todo um cuidado de De acolhimento, né? acolhimento, planejamento, evento, desaceleração, Uhum. que é feito grande parte pelas pessoas que há 10 anos atrás aceleraram demais. Mas tudo é processo, né? Acho que a gente está resumindo aqui tudo em processo assim, essa maturidade da instituição, ela veio também por causa da maturidade dos profissionais que estão nessa instituição. Então a gente precisou várias vezes errar, voltar atrás, e não tem problema nenhum em voltar, e Conversar. conversar, realinhar lições aprendidas e volta e tenta de novo, né? Então assim, eu acho que hoje, após esses 14 anos, a gente achou uma régua bem interessante ali, onde a gente consegue, né, passar por esses processos de uma forma muito tranquila. Quem assume o quê? Exato, né? Na esfera de quem que está isso daqui? Está na esfera da psicologia, está na esfera da direção, está na esfera da coordenação, está na esfera do professor dentro de sala, da autonomia dele, né? Então, assim, e hoje dá até mais tempo, né? Eu vejo que essa maturidade empresarial, né, falando do aprovado como empresa, hoje dá mais tempo da gente se preocupar com os detalhes, né? Eu acho que dá mais tempo, os processos já estão muito encaixados, então a gente consegue o ajuste fino de vários pontos que, se você pegar nesse 1 terço inicial, cara, a gente estava tentando até entender nessa questão do vai para onde, com que intensidade, não para, volta, E, cara, não e, dava e tempo. quando os resultados vêm, e eles já vieram no início, a Vieram no convicção de início. que estava dando certo, Exato, exato. e deu certo, E precisava de ajuste. A gente né? viu isso que precisava de ajuste, né? Nunca foi a máquina de moer criancinha que se vendia, né? Como lenda urbana, nunca foi, né? Porém, tinha como melhorar muito. Eu acho que são 2 pontos, né? Nunca foi isso tudo, mas dava para ser muito melhor, né? E esse muito melhor a gente foi, né, trabalhando eles aí, né? Você falou em 1 terço, mas eu acho que da metade esse tempo de vida para cá, que eu acho que aí não de propósito, óbvio, né? Mas acho que a pandemia foi muito divisor de águas disso. Que a pandemia fez você olhar para outros pontos que até então você não Acho que olhava. tem 2 momentos. Tem um novo ensino médio e uma vanguarda da escola de trazer a equipe em vários sábados para ela montar um currículo próprio. Até a BNCC do fundamental Essa também, né? ousadia aí, ela foi muito positiva. Isso foi 18 de Vamos setembro, nos né? antecipar à implantação da BNCC. Vamos estudá-la e já Sim, vamos montar uma estrutura curricular própria, né? antes, porque isso gerou mais vínculo de uma boa operação da equipe, Pertencimento, estudo, sim. conhecimento mais teórico, porque isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu tenho algumas relações de vínculo com o meu passado de escola, mas eu tenho toda a convicção de que a geração de hoje que trabalha em educação, que eu convivo, ela tem, via de regra, um domínio conceitual maior do que a geração de professores que dão aula para mim. Uhum. Isso eu tenho total tranquilidade de falar. E a gente pode discutir a história da educação para entender vários aspectos disso. Sim. O que era da universidade, o que elas viraram, né? Os processos Os seletivos processos também. seletivos, etc, etc. As exigências e Sim. tal.
Entretanto, na prática, a maioria das escolas chega com um sistema meio que pronto, você recebe um material e, na visão de muita gente, cumprir o material é o que é dar aula numa escola particular. Ao ponto de famílias acharem de que porque não fez todos os exercícios do capítulo, não. Como assim? Essa questão não foi feita, essa questão não foi feita, isso não significa um bom trabalho, por exemplo. Eu vejo muito isso na educação fundamental nos iniciais. Muito ainda, tá? Quando uma equipe constrói, participa de construção, debate internamente um caminho de currículo, ela muda o patamar dela de entendimento sobre o que é dar aula. Muda. E até aumenta o seu nível de responsabilidade, né? Exatamente. Pô, eu participei da construção, pô. Exatamente. Então, eu acho que esse momento ali teve um papel. A gente tá falando aí de 18, 19, né? Exatamente. Aí vem a pandemia que desacelera isso tudo. Que aí coincidiu com a implementação do ensino médio, barra pandemia, né? E isso ficou meio no ninho. E gera uma necessidade de melhorar metodologicamente. E isso também foi importante. E o retorno vai gerar ajustes, inclusive, do público que você pega. Hoje a gente tem que pensar quem foi alfabetizado lá e tá aí finalizando um fundamental anos iniciais ou tá já no fundamental nos finais, tá no 6º ano. Como é que chegou? Qual foi o efeito disso? Quem se alfabetizou na pandemia hoje está no 7º ano. Eu sei por causa do meu filho que estava na alfabetização. Como é que foi isso na prática, né? Isso daí é igual a conversa que fala assim, cota não serve para nada. E a pessoa fala assim, mas você tem dados sobre isso? Não, você está dando sua opinião. É a mesma coisa. A pandemia teve que impacto? Pontes, Água de Lindóia. Água de Lindóia. Que impacto teve a pandemia? Foi só ruim. Qual foi o impacto no aprendizado? Hoje você consegue ter um lastro para entender isso. Agora, tu enquanto professor, tu acha que está diminuindo essa lacuna que ficou da pandemia? Eu acho que isso foi muito latente, assim, até 2024, talvez. 2, 3 e 4 ali, era bem nítido que então, eu não consigo te responder isso por um conjunto de fatores. Primeiro, que a gente já está falando 6 anos depois, né? Eu acho que esse impacto é mais notável nos anos iniciais, fundamental nos iniciais e fundamental nos finais. Então, automaticamente, quem está hoje no 6º, 7º ano, 8º ano, eu acho que é o público central para se pensar isso. O quanto isso atrapalhou na interpretação, no raciocínio lógico, na capacidade de convivência social, na não dependência das tecnologias. Que talvez mais para baixo ou muito lá em cima, isso já esvaziou. Mas para baixo o impacto é praticamente nenhum. Né? E lá em cima eu já acho que o processo já fez algum efeito reverso. São 6 anos. Segundo fator, a minha área acaba sendo uma área que você consegue diminuir a diferença com um pouquinho mais de rapidez do que a área das exatas. Eu acho que quando você fala da matemática, da física, da química, a base de alguns conteúdos ela é muito cruel para o processo cumulativo. Então, principalmente matemática, né? Isso pegou doído numa garotada aí. Isso deu para ver. Então, acho que esses profissionais podem responder melhor. Aí eu não estou dizendo, né, gente, que ler, interpretar, que humanas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que no ensino médio, você diminui a distância um pouquinho com algumas aulas, alguns conteúdos, com algumas abordagens. E o terceiro ponto, que eu não consigo identificar 100%, o quanto as dificuldades dos alunos de hoje em interpretação, em leitura, em concentração, elas são mais a pandemia ou são mais a questão geracional da tela. Porque tem muito estudo bom aí. Você tem Fábrica de Cretinos Digitais, quem nunca ouviu falar, pesquisa esse livro, que é best-seller, que mostra a neurociência, o estudo de neurociência e o impacto brutal cognitivo que as telas produzem. Então, eu acho que claramente hoje quem tem 14, 15, 16 anos tem inúmeras dificuldades de velocidade, de concentração, de abstração. Juntou tudo, né? Eu acho que esse ponto ele tem mais impacto ainda do que aconteceu na pandemia. Mas o que exatamente a margem de conta eu não consigo. O que vai balizar isso daí é mais difícil, né? Eu não consigo balizar isso. A produção falou no meu ouvido aqui que a gente está na reta final, né? Então vamos agora dar uma resumida, né? E considerações finais para a gente fechar. Resume para responder uma pergunta. Vem. Você foi lá pro paredão. E quando você vai pro paredão, você tem. Aí eu e Ana Paula no paredão. Não, aí você vai sair. Eu vou sair. É o que reza a lenda aí que você vai sair. Pra Ingrid Schmidt você vai sair, tá? Ela vai voltar várias vezes, beleza?
Já tô eliminado. Você tá lá no paredão. Você está no paredão. Paulinho está no paredão. Beleza? Uhum. E vamos dar representado. Professora Fernanda Tavares está no paredão. 3 no paredão. Beleza? Eu, Paulinho e Tavares. E Tavares. Beleza. Você é o único que está podendo se defender aqui. Você Uhum. tem 1 minuto para se defender. A questão é o seguinte para você se defender. Beleza? Hoje, o colégio é aprovado. E aí, você vai ficar no programa e vai poder mostrar isso com o tempo. Uhum. Hoje, o colégio é aprovado entrega o que a sua família, o seu aluno. O que ele é. Porque são várias escolas. Tem várias escolhas. Tá, mas a pergunta da galera que está escutando é o seguinte. E a sua escola, professor? O que ela é, afinal? Hoje, podendo resumir, né, essa 1 hora de bate-papo, o colégio aprovado entrega, além de performance, a formação integral desse indivíduo. O que seria a formação integral, né? Seriam as múltiplas habilidades, seja ela socioemocional, seja ela tecnológica, seja ela de relacionamento, né? Então, assim, a preparação desse indivíduo como um todo para o mundo real que ele vai encontrar após a época dele de escola. Então, essa preparação, essa formação integral alinhado à performance é exatamente, né, são exatamente os 2 pilares do colégio aprovado, né? Eu poderia elencar aí 6, 7 pilares, onde os 2 principais são performance e formação integral, né? Só que aí a gente cai no papo do podcast do que complica demais você falar com performance com um pai de educação infantil, por exemplo. E complica demais você falar em só habilidades com um pai de 3ª série do ensino médio. Então, acho que a pergunta, né, para a gente poder evoluir na discussão poderia ser o quê? Além do que você perguntou, né? Em que momento aparece a performance ao longo dessa trajetória de 13 anos que o pai vai ficar lá dentro com o filho? Em que momento aparece a performance? Em que momento se trabalha a formação integral do indivíduo? Aí ele tem que conhecer a escola que a gente vai trazer nos processos dos outros programas. Não perca a cena dos próximos episódios, onde a gente vai falar mais de performance e formação integral. Como é que um projeto de vida faz tanta diferença? Exato. Aí vem Projeto Vida, vem o Live, Projeto né? Integrador, Projeto Integrador, Makers, né? Então, assim, gênio das finanças. Então, assim, como a gente está preparando o nosso indivíduo para o mundo real? O que é nosso, autoral, 100%, o que é parceria. Exato, né? E a performance, hoje eu posso afirmar, né, após 14 anos, que é, sim, o ponto central da escola, né? É o que a gente vai entregar, porque hoje o nosso público que chega ao aprovado vem procurando performance, né? Vem porque sabe que a gente prepara no ensino médio, vem porque entende que vindo antes vai ter uma preparação melhor também, né? Com esse objetivo final de ser aprovado em alguma universidade. Eu deixo aí para a galera, nossa proposta é problematizar, ao mesmo tempo informar. Hoje a gente não quis adentrar em nada muito específico, mas para ficar mais claro para todo mundo, vai ter um momento que a gente vai fazer um programa aqui que a gente vai mostrar a escola, né, de uma maneira panorâmica. Temos isso, com o objetivo. Como fazer marketing sem ser marqueteiro. É isso. Mas vamos fechar com 3 perguntas para quem está aí, né? Como a instituição escolar, rede aprovado, ela olha hoje para a sociedade com desafios? Olha, ele tem mais a ver com conteúdo, com rendimento, ou ele tem mais a ver com comportamento? A questão comportamental, a questão de como o adolescente, a criança e o jovem vai olhar as outras pessoas, vai tratar as outras pessoas, vai se posicionar, ela faz muita diferença? Não tenha dúvida. O quanto isso pode atrapalhar a trajetória de cada um desses indivíduos, pouco ou muito. E o quanto a escola é fundamental para ajudar nesse processo de transformação quando a família quer e colabora. Porque quando ela não quer e não colabora, já é. E falar em família, um dos pilares também, né? É a parceria que a gente tem com as famílias, que é fundamental para o processo. Minhas considerações finais em relação, né, ao bate-papo de hoje: papais e mamães que buscam, né, uma escola para os seus filhos, busquem, né, uma escola como um todo e não uma escola por segmento, né? Entenda qual o objetivo, porque ninguém melhor conhece o seu filho do que você. Então, conhecendo o perfil do seu filho e o objetivo da família,
né, pergunte qual é a proposta pedagógica da escola. Perfeito. Anne, você já foi anunciada, beleza? Te aguardamos no próximo. Professor Paulinho, professora Fernanda, pelo menos um vídeo no Instagram vocês ganharam o direito de se defender, porque a gente acabou de colocar eles no paredão. Já era. Eu saí. Você saiu, não é isso? Gente, é isso. Um abraço, até a próxima. Abraço, galera. Seguimos juntos aí. Rede aprovado, fazendo debate educacional. Valeu.